Você já percebeu que sua vida inteira gira em torno de uma busca, de uma procura? Dinheiro, amor, paz, reconhecimento, sentido? Talvez o ser humano moderno esteja correndo tanto, porque nunca parou para perceber o que realmente está buscando. Olá, eu sou Rogério Goldoni e você está no canal de Fé em Fé. Que procurais? Perguntou Jesus no Evangelho de João. E sabe o que é curioso? Ele poderia ter começado de muitos jeitos. Milagres, sinais, pregações, mas não. No Evangelho de João, as primeiras palavras públicas de Jesus são uma pergunta, lá no capítulo 1, versículo 38. Que procurais? Porque antes de transformar alguém, Deus confronta a direção da busca dessa pessoa. Perceba uma coisa importante. Jesus não começa oferecendo uma resposta. Ele começa revelando o coração humano. Porque toda a vida está organizada em torno de alguma procura. Mesmo quem diz não acreditar em nada, continua procurando algo. E talvez você já esteja exausto, porque procura sem descanso, mas nunca encontra um repouso de verdade. A gente procura distração para fugir do vazio, né? Procura aprovação para sustentar a própria identidade. Procura pessoas para curar feridas que ninguém vê. Procura prazer. E tem gente que procura prazer até para anestesiar a dor. E aí existe uma tragédia silenciosa. Muita gente passou a vida inteira procurando, sem nunca entender o que realmente estava buscando. Por isso, essa pergunta de Jesus é um chamado à interioridade, para que a pessoa consiga compreender o porquê faz o que faz ou não faz o que não faz. Aqui no texto de João, aqueles discípulos estavam seguindo Jesus meio como curiosos. Eles ainda não eram discípulos de Jesus. E quando Jesus pergunta para eles, que procurais? É como se ele os ajudasse a entrarem dentro de si e compreenderem os quês e os porquês da vida. Quais são os seus quês e porquês da vida? E veja que extraordinário. Quais são as primeiras palavras de Jesus em João após a ressurreição? Novamente uma pergunta, que agora é direcionada para Maria Madalena em João 20:15. Mulher, por que choras? A quem procuras? É como se o evangelho inteiro estivesse fechado entre duas buscas. No começo, os discípulos procurando Jesus, depois Maria Madalena procurando um morto. Mas Cristo está vivo. E talvez esse seja o grande drama da alma humana, porque continuamos procurando vida em lugares onde só existem sepulcros. Talvez a pergunta mais importante da sua vida não seja o que eu conquistei, o que eu acumulei, o que aparento, mas talvez seja o que eu realmente procuro. Porque no fim, aquilo que você procura revela quem governa o seu coração. E talvez o primeiro passo da fé nem seja encontrar Deus. Como assim, Rogério? Não seja encontrar Deus? Talvez seja admitir honestamente o que a sua alma anda buscando no lugar de Deus. Cristo continua fazendo a mesma pergunta hoje. Que procurais? E talvez a forma como você responde isso defina a direção inteira da tua vida. Pense nisso. E se você quer continuar mergulhando nas profundezas da palavra, permaneça aqui, porque de fé em fé nós vamos procurando o Senhor e encontrando as melhores respostas. Paz e bem.